Bora, Fel, conversando e trazendo as últimas informações do Corinthians nessa sexta-feira. E tem aí notícia importante sobre o Murilo, ex-zagueiro do Corinthians, que hoje defende o clube da Inglaterra, o Nottingham Forest. Informações sobre o 10% que o Corinthians tem direito. O Vessone trouxe tudo agora nesse vídeo e muito mais, hein? Então já deixa o seu like, se inscreve no canal, ative o sininho pra você não perder nada do Coringando uma informação. Então, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Muito bem, e no Corinthians, o Corinthians tá lutando aí pela... tá tentando ver a questão da recuperação do Yuri Alberto, mas perdeu os direitos do zagueiro Murilo. Que história é essa? A pior notícia do Corinthians é sempre a próxima, né? É sempre o resumo que eu sempre passo aqui para vocês. E aí se descobriu hoje também que, assim como aqueles 30% do garoto Pedro, que o Augusto Melo na surdina vendeu lá pro Zenit para pagar um empresário, o torcedor corintiano descobriu hoje que o Corinthians não tem mais 10% do Murilo vendido ao Nottingham Forest do William Monteiro Alves. A nota oficial do Corinthians na época dizia que o Corinthians vendeu para o clube inglês por 12 milhões de euros, mais 2 de bônus, e que 10% permanecia para uma futura venda. Pois bem, hoje descobriu-se que o Corinthians, na verdade, tem 10% da mais-valia, ou seja, do lucro em cima de qualquer venda do Murilo posterior. Não é 10% do Murilo, é muito diferente. Eu vou dar um exemplo para vocês entenderem. Se o Murilo for vendido por 20 milhões de euros, o Corinthians terá direito só a 800 mil euros. Por quê? Você pega os 20 milhões, tira dos 12, a diferença é de 8, você tem 10% do 8. Se fosse o 10% anunciado pelo Corinthians com o Duílio na época, 20 milhões, 2 milhões de euros. É muito diferente. Então vamos aguardar. A hora que o Murilo for vendido, saberemos o tamanho aí do problema e do prejuízo. Mas é isso, o 10% não era da próxima venda do Murilo, mas sim do lucro, da mais-valia, que é tudo que passar acima de 12 milhões de euros. Então, mais essa que o corintiano descobriu hoje. É por isso que o clube está na situação que está, por isso que os dirigentes não têm a menor credibilidade com o torcedor corintiano. É revoltante esses casos. O Corinthians, o mesmo Corinthians que o Carlos Augusto, hein? Quando foi vendido, olha, o Corinthians ainda guardou 40%, não, 60% guardou do Carlos Augusto, foi para o Monza da Itália. Depois se descobriu que na verdade era 60% também da mais-valia e não do lucro, e não da operação toda, de qualquer operação próxima que ele faria e que ele fez indo para a Inter de Milão, inclusive. Então é isso, é mais equívocos, é o equívoco do cartão de crédito, é o equívoco disso, é sempre equívoco. Nunca é o equívoco a favor. É sempre para o Corinthians ferrando. Então, o cartão de crédito passa errado, não era o pessoal que passou em nome do clube. Não, era o do clube que passou para o dirigente. Agora não é que o Corinthians descobriu. Imagina que delícia. Olha, gente, a gente tem 30%, viu? Não é só 10%, não. Não, nunca é a favor do clube. É sempre contra o clube e o Corinthians vai indo. Mas é só equívocos, viu, gente? É sempre o pessoal se equivocando bastante. Mas, aliás, só fazer um levantamento das últimas coisas que aconteceram. Teve o menino da base que o Bahia levou. Teve agora a venda do outro menino, Pedro. Que era 30% e que não é mais. E agora estão fazendo um pente fino nos uma espécie de pente fino. Então, a cada contrato que eles veem, ele descobre uma treta dessa. E sempre com o clube sendo prejudicado. Nunca invertido, entendeu? A fatura de cartão de crédito não é que o Andrés usou dele para passar em nome do clube. Não, foi ao contrário, que ele mesmo assumiu. Usou do clube para passar numa viagem que ele fez. Agora do Pedrinho, 30%. Não é que descobriu que tinha 40%, não. Se descobriu que o Augusto vendeu os 30% e não avisou ninguém para pagar um empresário. E agora o do Murilo também. Não é que tinha 30% e não só 10%, como eles tinham anunciado. Não é que não tinha os 10%, só tem 10% da mais-valia. Então é isso, gente. O corintiano vai recebendo esse monte de notícia. Vai ter gente que vai falar, pelo menos nós estamos sabendo a verdade, as coisas estão vindo à tona. Tá bom, tem esse lado, quem quiser só ver esse copo cheio aí, as palhaçadas sendo apresentadas pelo menos ao torcedor. Mas é revoltante, sinceramente, assim, é revoltante quando você descobre essas coisas que os caras
estão fazendo com o Corinthians, cara. Vou fazer um breve copo cheio aqui. Se as coisas estão sendo descobertas, pelo menos esse é um bom sinal, porque podia estar ninguém vendo esse negócio acontecendo, enfim. Como teve uma ruptura política forte no Corinthians, pelo menos agora a tampa do esgoto está aberta. E os caras estão descobrindo as coisas, né? Acho que essa é a boa notícia, não? Porque em algumas situações talvez fossem descobertas quando as negociações acontecessem, né? Então, o Murilo ainda não foi vendido, o Pedro ainda não foi vendido. Até para quem está assumindo agora se situar do que ele tem de valor em relação a atletas e tal. É um fato... Então, são muitas coisas ao mesmo tempo, como diz o Vessone, econômicas adversas, né? E as possibilidades, como o Corinthians já teve que, para tapar buracos, como disse até o tapar furos, como disse o atual presidente, adiantar coisas, adiantar receitas, adiantar coisas. Qualquer perspectiva de perda de receita, que é o caso, esse atleta poderia render tal, ela vai mutilando projetos a médio prazo, né, para o clube. Então é uma situação complicada mesmo. Eu tive a informação, e a informação que eu dei está errada, irmão. Mas talvez a gente tem que ter um entendimento do que essas pessoas fazem para o Corinthians. Não é possível, cara, que ninguém vai ser preso. Não é possível que ninguém vai ser responsabilizado por destruir ou quase destruir uma administração. Quando eu dei a informação, acho que na quinta, ou acho que na quarta ou na quinta, né, Souza? Isso. Que eu falei do Murilo, que eu liguei para um amigo meu, não, o Corinthians tem 12% dos direitos econômicos, tem nada. Falei para você? Só uma vergonha. Eu ainda falei para você ainda. Mas quem tem. Então, não, mas quem falou para mim, a pessoa que também foi enganada, sacou? Então, isso é vergonhoso. Um menino que vai ser vendido por 70, 80 milhões de libras aí, e que jogou muito pouco tempo, se jogou 20 jogos do Corinthians, foi muito. E que o Duílio vendeu. E que a administração passada venderam o menino. Para esse time aí, Norte, não sei falar o nome. Eu também não sei não. Também não sou nem obrigado a falar. Agora, quando você vende um menino de 20 e poucos anos, e você não tem direito a ele, você não coloca no contrato, não, 20% de qualquer negociação que for feita, eu tenho 20% dos direitos econômicos. Olha o que vocês fizeram com o Corinthians. Vocês venderam o menino por uma bagatela, um absurdo. E aí você tem só 10% da venda do lucro. Tipo assim, vendi por 10, mas eu paguei 5 para fulano, 3 para 5. O que vocês fizeram para o Corinthians, o que vocês fazem para o Corinthians, é por isso que não tem dinheiro para contratar, por isso que está no transfer ban. Isso é um absurdo. Isso aí é uma coisa inadmissível em relação a quem foi o diretor financeiro, a quem foi o cara que assinou o contrato, aquele que deixou que isso... Com o Corinthians, cara. Com o Corinthians, toda hora, cara. Não é possível, e vocês ainda querem continuar no poder, ter o poder no conselho, vocês querem ainda estar no core, aí vem um promotor corintiano bom, vai lá, peraí, vocês têm que sair daí, porque vocês podem influenciar em relação a tudo que está sendo investigado aqui. Cara, mas precisa o ministro, precisa o Ministério Público e o promotor fazer isso? Não! Quem iria fazer isso é o próprio Corinthians, o próprio Conselho, os próprios 299 pessoas que vão lá e que votam, o presidente do Conselho, o presidente do clube. Cara, olha o que vocês fazem para o Corinthians. Aí quando você pode ter, supostamente, 80 milhões de libras, você ia ganhar, vender por 80 milhões de libras, você ia ter quanto? Acho que 15, 14 milhões de libras. Só de um, né? Fora do Pedro, né? Fora do Pedro. O Pedro, vocês entregaram o Pedro pro Fernando Garcia. Porque quem fez a negociação do Pedro com o Zenit foi o Fernando Garcia. Vocês estão brincando com o Corinthians? Até quando vocês vão continuar? E outra coisa, hein? Eu já disse e vou repetir. Vai vir do cartão corporativo, vocês vão ver que vai vir de compra, vocês vão ver que vai vir de supermercado de novo. Vocês não têm ideia dos 8, 9, 10, 15 ou até mesmo 16 anos de apropriação que não é de vocês. Aí vocês vendem o menino e não pensam no clube. Então o Duílio vendeu. Me ajuda aí. Murilo, Pedro Mantuan. Mandou vários pro Zenit para trazer o Yuri Alberto. Do Queiroz. O que foi com o time do Cristiano Ronaldo?
O atacante, Wesley. Wesley. Cara, Wesley. Wesley acho que foi quem vendeu, foi o Augusto Melo. Cara, aí Adson. a Adson, aí vendeu dois laterais esquerdos. Um é titular da seleção italiana, que é o Carlos Augusto, que é mais ou menos. Mas venderam Piton, outro lateral esquerdo, Piton. que é o Piton. Cara, o João Vitor, Raul Gustavo, todos foram vendidos de uma maneira que ninguém sabe, nem sabe como foi. Moscardo, que era renovação e transparência, cara. Mas aí vocês que são corintianos e a imprensa, de uma maneira geral, fala isso aqui como o babaca tá falando aqui. Não é verdade? Não, vocês vão mostrar Brasil e Chile, 3-0. Sabe qual a última seleção dos 10? É o Chile, pô. Só faltava não ganhar de 3-0. Do Chile de 10-0. Pô, estão de brincadeira, cara. Ah, mas uma coisa legal que o Salgadinho falou, eu queria até que você falasse, Salgadinho, em relação ao Ancelotti, que você tá falando que tá tomando café ali. Não é só o resultado, é o que o treinador fez pra quê, Salgado? Para os caras terem vontade de jogar, né? Não é que ele é melhor que os brasileiros, mas ele trouxe uma outra visão. O Brasil tem 5 canecos, a Itália tem 3. Brasil, país de primeiro mundo. E aí os jogadores vieram com vontade. Você vê que os caras estavam querendo correr mais que a bola. A gente nem assistia muito os jogos. Pelo menos eles vieram com uma visão diferente. É isso que você quer dizer. Agora tem jeito de jogar e tem vontade. Que é o que estava faltando. Agora é ajuste fino, né? Porque aí a gente não precisa ficar esperando o Neymar lá na casa dele. Olha, estou torcendo para a seleção. Vocês viram o que o Messi fez ontem? 40 anos. Ele não podia falar assim, ó, Souza, nós que fomos jogador, não podia falar assim, ó, não vou jogar contra a Venezuela, né? Pô, tem a Copa do Mundo, já tô na Copa do Mundo, sou capitão, por que eu vou me expor, né? Tô voltando de lesão. Tô voltando de lesão, por que eu vou jogar? Não, mas ele não tinha edema. Quem tinha edema é o tal de Neymar aí, que falou que também não tinha. Porque todo mundo falou que ele tinha, ou não, Bruno Milhozzi, o senhor que sempre tá falando do Santos, sempre foi setorista do Santos e agora é setorista do Palmeiras. O Santos informou uma coisa, quando a gente foi descobrir, o próprio Neymar falou que não tinha lesão, né? E o Carlo Ancelotti falou também que não convocou pela parte técnica. Tentou ali o Santos, quem sabe, não deixar feia a situação pro Neymar, que não foi convocado porque não tá jogando bola. Essa é a verdade. E aí você pega um Messi, porra, que tá lá com os 3 filhos. E os gols que ele fez ontem? Os 2 gols que fez. Artilheiro. Cavadinha. 38 pontos tem a seleção argentina. Então quer dizer, só um minuto. Então quer dizer que nós estamos preparados para ganhar a Copa do Mundo? Com a seleção brasileira que a gente jogou? Desculpa, a gente só tá preparado por causa do Ancelotti. Isso é verdade. Do Carlos Ancelotti, que é um monstro. Que é o único que vai peitar qualquer tipo de jogador, qualquer ingerência por parte de um monte de gente. É esse cara, que tem 5 Champions. E é o que o Salgadinho falou. Os caras pelo menos correram, os caras foram determinados. Vamos lá. Qual é a ideia, por exemplo, em relação ao Corinthians, né? Que joga agora quarta-feira contra o Atlético Paranaense. O jogo do Amazon Prime, eu faço o jogo pela Amazon Prime, o Galvão Bueno e o Fernandinho. Que humildade o Fernandinho, viu? Eu não conhecia o Fernandinho. Jogadorzaço irmão, lá fora ele é monstro. Que jogador. Que jogador. Pra mim passa Corinthians. 1-0 primeiro jogo. 1-0 primeiro jogo em casa, com a volta dos principais jogadores, né? Só perdeu mesmo o Ranieri, que tem uma lesão detectada. Mas o Corinthians sempre foi favorito nesse confronto. A equipe do Furacão perdeu um pouco do vento. O vento do Furacão já não causa mais susto, mas é uma verdade, é uma verdade. Você tá Carlos Drummond, hein? Porque... Tá Monteiro Lobato, hein? Nem na parte classificatória da Série B... Você é poeteiro, senhor? Parece. Você é poeteiro? Já fui. Não, tô falando poeteiro. Eu sei de poesia. De poesia, eu sei disso. Nós estamos aqui as crianças. Não, mas eu sei que você me falou e eu respondi geralmente isso. Eu já fui. Eu falei. Não é mais, senhor? Não sou mais, agora eu então, sou continua, da bola. Termina pra gente falar então, ali. Eu acredito muito na classificação do Corinthians. Queria que perdesse, mas não vai perder porque o Furacão perdeu o seu vento. Maravilha. 1-0 o primeiro jogo. Treino hoje liberado pra imprensa. Tá ali o Yuri Alberto. Tá ali já e vai jogar como titular. Falei pra vocês que iria jogar. Parabéns ao Dr. Walter Aires, que tá com o Sub-18 lá na Espanha. E Sub-17 que joga Barcelona e Corinthians. O Corinthians ganhou de 3-2 em cima do Sevilha. E aí agora joga contra o Barcelona. Tá o Yuri Alberto aí, fez a cirurgia, era pra 2 meses, 8 dias o cara já tá pronto pra jogar. Corinthians e Atlético Paranaense, Copa do Brasil. Maravilha. Olha, craque Neto, o Corinthians tem realmente mais time, vai jogar contra o Furacão, que não é mais aquele Furacão que tá na Série B. Então o Corinthians tem obrigação
de avançar na Copa do Brasil. Existem esses problemas todos que a torcida já sabe, que o Corinthians não paga ninguém, é transfer ban, é dívida que tem com o Quem Michael. tá falando disso? Tá falando do Não, jogo. mas eu sei, mas esse clima todo não é legal, porque diz que envolve Você tá criando esse o próprio clima. Não, aqui você que tá criando esse clima. Eu não criei esse clima. Eu só falei do jogo, perguntei do jogo. Não, eu sei, mas além desse jogo, Ah, é bom tá. que o corintiano saiba disso. O Corinthians não paga, tem o transfer ban do Félix Torres, tem esse Rojas que deve 40 milhões, esse cara não joga nada e tanta grana pra ele. Tem o empréstimo do Michael Cruz, não pagou, vai entrar também na FIFA, já tá lá. O Michael, que tá emprestado, também não pagou. E É o terceiro empréstimo dele. Não, mas o Corinthians não paga. E o presidente do Tagere Você jogou você trabalha no Serasa? Não. E o presidente do Tagere Você jogou trabalha- uma praga no Corinthians que é pra cair. Porque Quem? também o presidente do Tagere falou, Tajeres. tomara que caia. Por quê? Porque não paga. Paga Porque quem? O Corinthians não paga o time do Tajeres. Do que quê? é do Garro. Não é possível. Não, então... 40 milhões também. 40 milhões. Tem o do Quer dizer, Thales também. além do que deve. Eu nunca vi tanto um time dever. Mas quem passa, o Corinthians ou o Atlético pra você? No futebol, o Corinthians tem obrigação de Tá passar. bom, então. Time da Série Tá B. bom. Chegou. Falar do Corinthians agora. Coisa boa, Aí sim, treinamento, inclusive Ei, vai. com a presença deste atacante aí pertinho de você, Yuri Alberto. O Wagner Vieira vai contar tudo aqui no programa. Vagnão, chega mais. Todo mundo ligado no Jogo Aberto. Olha, o Corinthians abriu parte do treino aqui no CT Joaquim Grava nesta sexta-feira pela manhã, para que a imprensa pudesse acompanhar essa atividade, algo que não é muito comum, viu, desde a pandemia para cá. E quando tem essa oportunidade, claro, a imprensa acompanha o trabalho do treinador, no caso aqui o Dorival Júnior no Corinthians, que está sem 5 selecionáveis que estão com as suas seleções na data FIFA, mas conta com o retorno de Yuri Alberto. Ele que passou por uma cirurgia de hérnia inguinal e voltou em 21 dias. A expectativa é que ele voltasse entre 60 e 90 dias, mas o jogador voltou muito antes, menos de 30 dias, já está à disposição do técnico Dorival Júnior para a partida de quarta-feira contra o Atlético Paranaense pelas quartas de final da Copa do Brasil, valendo vaga na semifinal. Em relação aos selecionáveis, como o Memphis Depay joga no domingo pela seleção holandesa, ele não preocupa. Já o goleiro Hugo Souza estará com a seleção brasileira na Bolívia e o Corinthians fretou um voo para que ele pudesse voltar direto da Bolívia para São Paulo. A seleção brasileira também volta em voo fretado após a partida, mas é direto para o Rio de Janeiro e aí o Corinthians quer ganhar tempo, né? Fazendo com que o goleiro esteja ali com o elenco na concentração na madrugada de quarta-feira do dia 10, desse dia importante para o Corinthians na Copa do Brasil. Já em relação ao Romero, o Félix Torres e também o José Martínez, os jogadores serão avaliados conforme as suas presenças, né, nas suas seleções na terça-feira, mas os jogadores não devem ficar à disposição do técnico Dorival Júnior. A rapaziada ganhou uma folga neste sábado, volta aos treinos no domingo e na quarta-feira encara o Atlético Paranaense por uma vaga na semifinal da Copa do Brasil. Volto com você, Renata. Esse é o Corinthians, treino aberto, preparação para essa partida importante contra o Furacão. Ronaldão tá feliz aqui. Finalmente veio uma notícia importante. Yuri Alberto, um reforço com certeza muito comemorado pelo Dorival, até pela importância que ele tem no time, pela qualidade. E se ele realmente estiver disponível para a Copa do Brasil, é um excelente reforço. E um excelente professor também para a molecadinha, que a molecadinha está entregando da mesma forma, pelo menos correndo. O Kaique, o Guinecão, que é um menino que tem um futuro promissor aí. E quando você tem um cara desse nível do Yuri Alberto, que faz essa entrega, você não pode esperar outra coisa dessa molecada. Então, parabéns que a recuperação dele foi rápida. Eu vi aí, não sei que rede aí, nas suas redes sociais. Na internet. Que tava lá, que teve cirurgia, que demorou não sei quanto tempo. Até isso o Corinthians velho. Foram lá ver, não sei, fulano de tal, 60 dias com a mesma cirurgia. Aí o Yuri Alberto, 22 dias. Eita. Quer dizer, ele faz essa comparação. Até pro médico, o médico tem que virar sei lá, Mas é uma cirurgia bem frequente, Sim, assim, ela é mas- bem comum, mas entre jogadores de futebol nem tanto, e agora dizem que ela vai acontecer mais vezes. É por causa da repetição, né? Que tem essa lesão. E o Yuri voltou a te seguir na internet? O Yuri não tá me seguindo mais. Não? Mas o Hugo tá. Então. Agora eu tô feliz com o Hugo. O Hugo tá na seleção. Se voltar a me seguir, Yuri, vai pra seleção, hein, bebedo? Bando do Tafarel lá, tá próximo, tem melhor aí. Bom, é isso aí, Fiel. Finalizando com o Neto aí, com um cortezinho com o jogo aberto também. Cara, chega a ser inacreditável, né, mano? Todo dia, como o Vessone falou, cara,
A notícia ruim sempre é a próxima do Corinthians. Vem com o do Willian, essa cagada que ele fez com o contrato do Murilo. Cara, 10 milhões de euros ele vendeu, né? 12 milhões de euros, na verdade. Cara, cara, um troco de nada, mano. Tipo, acho que na época valia 63 milhões de reais. É um jogador que, mano, se a gente tivesse segurado um pouco mais, venderia fácil por 20 milhões de euros. Eu lembro até que na época o Vessone chegou, se eu não me engano, o Vessone chegou a elogiar essa venda, cara. Se eu não me engano, ele falou que era a maior venda de um zagueiro no futebol brasileiro naquela época e tal. Eu acho que ele chegou a elogiar. Eu vou dar uma procurada nesse vídeo aí, eu trago pra vocês. Então, e hoje a gente vê qualquer cabeça de bagre aí, os caras sendo vendidos por 20 milhões de euros, 30 milhões de euros. Aí no Corinthians é jogador que sai por 10 milhões, 8 milhões de euros. Duvido nada, daqui a pouco os caras não vendem o Breno Bidon por 5 milhões de euros aí, 7 milhões de euros. Ainda bem que não venderam o Yuri Alberto, cara. Os caras falam de 190 milhões, mas, cara, o Corinthians fica com metade disso. Ainda assim seria um bom dinheiro, mas não ia ter tempo de repor, tem um transfer ban aí, nem ia dar tempo de também cancelar esse transfer ban, mesmo pagando o time lá do México. Cara, que até agora o Osmar Stabile, né? Não sei o que ele tá fazendo no Corinthians, até agora não resolveu esse pepino aí, faz um mês e nada. Fala que tem 28 milhões, eu também já não acredito em nada, se tem 28 milhões mesmo reservado pra pagar o Félix Torres e tentar juntar, que era 34, foi pra 40, daqui a pouco tá 50. Então mano, chega a ser inacreditável isso daí. Deixa o seu like, se inscreve no canal, ative o sininho pra você não perder nada do Coringando Informação. Então até o próximo vídeo, valeu, é nóis.